Olá, pessoal. Temos uma pergunta bem rapidinha aqui. Fabrício mandou para gente. Meu maior aporte foi 5,52 e estou fracionando agora. Ele comentou isso no vídeo do IPCA 45, em que eu falo algumas coisinhas interessantes sobre esse título. Qual seria a taxa média ideal? A taxa para comprar só acima dela? Bom, são duas perguntas. Então vamos pensar o seguinte: qualquer taxa. Primeiro, uma verdade que é importante a gente saber: qualquer taxa acima da inflação, pessoal, é muito boa. É muito boa. Se você, por exemplo, entender só a questão do VNA, o VNA hoje está em torno de R$ 4.162. Hoje, estou gravando o vídeo 27 de novembro, mas o mercado não abriu ainda. Então, essa cotação tem uns dias de defasagem. R$ 4.162. Ora, o que são R$ 4.162 hoje? Eles são a inflação. O IPCA em cima de R$ 1.000 lá do dia 15 de julho de 2000. De lá para cá, esses 1.000, somente pelo IPCA, se transformariam em 4.162, ou se transformaram no VNA. Se transformariam se fosse um investimento assim. Esse investimento só rende inflação. Ponto. Então, percebam que qualquer margem, qualquer taxa percentual acima da inflação te daria um resultado muito maior do que 4.162. Por que eu digo muito maior? Porque se você colocar 1% acima da inflação desde 2000, de repente eu até posso fazer um outro vídeo fazendo essa conta no detalhe, mas o resultado é monstruoso acima da inflação. É fantástico, certo? Então, isso é a primeira coisa. Qualquer taxa acima da inflação é muito boa. Qual seria a taxa média ideal? Olha, eu acho que é muito subjetivo, tá, pessoal? Extremamente subjetivo. Por muito tempo, eu trabalhei aqui no canal com acima de 4. Eu acho que acima de 4. Lembrem-se que o ótimo é inimigo do bom. Então, olha só, às vezes, no que se aplica esse conceito? O ótimo é inimigo do bom. Porque muitas vezes, por achar uma taxa que não é ótima, estou falando agora dos 4. Pô, 4 não é ótimo, mas é bom. Só que aí eu quero o ótimo, eu deixo às vezes o 4 passar e aí as taxas continuariam caindo. Claro, não é o contexto de hoje, isso aí é o contexto lá de 2019, 2020. Mas naquela época eu usava muito o 4. Hoje eu estou usando o 5. Qualquer coisa acima de 5 é muito bom. Só que a gente não pode justamente deixar escapar isso. E qual é o ótimo? A taxa para comprar só acima dela. Bom, se a gente esperar comprar só acima dela, só acima de uma taxa ótima, a gente pode correr o risco de não conseguir investir, certo? E abrir mão de muito tempo de juro composto. Então, por exemplo, a taxa ótima para o Tesouro IPCA é 6%. Tá? Não tenham dúvidas disso, tá, pessoal? Se vocês quiserem que a gente aprofunde sobre isso e tal, embora em vídeos antigos eu também tenha falado sobre isso. A taxa ótima para o Tesouro IPCA é 6%. Porque é aquela taxa de equilíbrio em que, desculpe, o VNA, o preço do título fica igualado ao VNA e todos os juros ficam sendo absolutamente reais. Então, pessoal, 6% é um número mágico, tá? É um ponto de equilíbrio muito ideal, muito importante. Só que se você me disser assim: "Ah, Nathan, você tem um tesouro", nós estamos em 23, né? "Nós temos aqui um tesouro IPCA 24 pagando mais de 6%. Tu quer?" Ou me oferece o seguinte: ou tu quer um IPCA 29 pagando 5,5? Eu quero IPCA 29 pagando 5,5. Por quê? Porque no IPCA 29 pagando 5 ou 5,5, eu tenho
tempo de acúmulo. No IPCA 24, pagando mais de 6, eu não tenho tempo de acúmulo. Porque o IPCA 24 vai vencer em menos de um ano. Vocês estão percebendo isso? Então, a taxa para comprar só acima dela é uma coisa muito relativa. Depende muito do prazo, do tempo pessoal, do tempo individual mesmo. Depende muito. Mas a taxa teórica ideal é 6. Tá? É 6 por quê? Pela própria definição do título. Porque o título ele foi projetado, né? Porque o Tesouro IPCA, como é que ele foi projetado, pessoal? Ele foi projetado o IPCA com juros. Daquilo lá é que veio toda a pletora de títulos que a gente tem hoje. Todos os IPCAs principais vieram depois, são derivados, são ideias que o Tesouro colocou depois, assim como o Renda Mais, que é super recente, e o Educa Mais, que é o mais recente de todos. Então, pessoal, temos que ter isso em mente. E quando ele foi bolado assim, ó. O, você investe, o seu total fica remunerando a inflação e os juros são 6% ao ano. E aí os juros são reais. E esse preço do título de equilíbrio só acontece quando a taxa for igual a 6%, IPCA mais 6%. Então eu diria assim, ó, se o seu maior aporte foi 5,52, tá super de boa, tá super tranquilo, tá fracionando agora, beleza. Se o seu título é o IPCA 45, maravilha, porque você agora ainda consegue taxas acima, e eu acho que isso é uma dica muito boa, pessoal. Se a taxa no mercado está superior à sua taxa média, sempre é um sinal verde para compra. Isso eu não tinha comentado recentemente, quero voltar a comentar aqui, tá? E a taxa média ideal, ela sempre é o mais alto possível. Olha, o mais perfeito, o mais ideal é quanto mais alto, melhor. De maneira que eu acho que a resposta mais precisa. Desculpem a interrupção, eu tive que dar uma editada aqui. Mas assim, ó, a taxa ideal, taxa média ideal, a resposta mais precisa para isso, porque o que eu falei até agora foi subjetivo, né? A questão dos 4%, acima de 4, lembrar que o ótimo é inimigo do bom e tal, o ideal perfeito é 6, tá. Isso tudo, tá, o ideal perfeito é, até dá para dizer que é um conceito formal, mas os 4 é bem subjetivo. Mas a taxa ideal, pessoal, a gente vai acabar assim, ó, tendo que você tem que fazer o melhor no momento, no momento do mercado. Então, por exemplo, se eu tive em 2019 uma taxa média em determinado ativo que hoje em dia pode parecer muito ruim, tive uma taxa média de, sei lá, vamos dizer, 4,5%, mas a média naquele ano foi 4 ou foi 3,75. Então a minha taxa, apesar de hoje ser ruim, ainda é muito boa, porque ela foi muito boa na época. Então a gente também tem que fazer esse distanciamento e perceber que, ou num ano muito bom, parece que 2023, quando a gente for olhar para trás, quando 2023 já tiver passado, eu acho que 2023 vai ficar marcado na história do Tesouro Direto como um ano muito bom para compras. Que a gente teve 6%, acima de 6% várias vezes, em vários momentos. E aí, quando a gente olhar para trás, esse ano e ver que foi muito bom, e a pessoa, sei lá, conseguiu uma taxa média de 5, poxa, foi ruim? Ah, parece que foi, mas quando você vai ver no acumulativo de vários anos, o 5 não é ruim. O 5 é muito bom. Então, pessoal, eu acho que a taxa média ideal, a resposta mais precisa não existe. É o máximo que tu conseguir fazer no contexto do mercado, no contexto daquele ano, certo? Deveremos perseguir sempre o número mais alto e quanto mais próximo ou maior do que 6%, melhor. Mas nem sempre vai ser possível. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.